Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 52. Imediatamente Jesus obrigou os seus discípulos a embarcar para chegarem primeiro que ele à outra banda do lago, a Betsaida. Enquanto despedia o povo, depois que os despediu, retirou-se ao monte a fazer oração. Chegada a noite, encontrava-se a barca no meio do mar e ele só em terra. Vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era ao contrário, cerca da quarta vigília da noite foi ter com eles, andando sobre o mar, e fez menção de passar adiante. Quando eles ouviram caminhar sobre o mar, julgaram que era um fantasma e gritaram, porque todos ouviram e se assustaram. Mas ele falou-lhes logo e disse: Tende confiança, sou eu, não temais. Subiu em seguida para a barca, aí ter com eles o vento cessou. Ficaram extremamente estupefatos, pois não tinham dado conta do que se tinha passado com os pães. O seu coração estava obcecado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe, irmãos, um coração obcecado, que diz nessa tradução, nas outras traduções vai estar endurecido. Então esse coração endurecido, como diz aqui, não conseguiu enxergar o milagre que estava acontecendo, a grandeza de Deus. E às vezes, numas situações como nós estamos vendo aqui, onde que os discípulos se encontravam em meio de escuridão, em meio ao cansaço e um mar agitado, o coração endurecido demora a entender que você está diante de um Deus que precisa se unir cada vez mais a você. E nessa unidade, Ele não nos abandona. E a palavra-chave é confiança em Deus. Certo, irmãos? Então, para que a gente possa entender, para que eu tenha essa confiança, que eu esteja unido a Deus, olha a palavra, unido a Deus. Nós acabamos de ver no Café com Jesus. A unidade a Deus é o quê? É estado de graça. Que estado de graça? Eu buscar os sacramentos, nós dentro da Igreja Católica, a unidade do batismo, da confissão, comunhão eucarística. E aí, vou ter eu nesse meio dessa conversão diária, frustrações, decepções, cansaço, mal-estar? Irmãos, nós estamos neste mundo, nós só vamos parar com tudo isso quando nós estivermos lá com Ele. Lá não haverá nada disso. Então que a gente seja consciente, essa consciência nos faz refletir a confiança em Deus. Se eu estou nessa agitação, mas Deus está comigo, eu tenho que permanecer firme com Ele, que uma hora vai passar. Ou eu vou junto para Deus, ou eu vou ser curado, liberto, passar essa situação. E nessa hora eu tenho que me firmar em oração. Jesus nos dá um exemplo aqui. Ele se retira ao Pai para orar. Se eu sigo o meu Senhor, eu preciso ter um momento de oração com Deus. E aí eu tiro esse momento? Sim, quando eu vou à Santa Missa, quando eu vou ao grupo de oração, mas sabendo que a Santa Missa é importante, sabendo que os movimentos é importante, toda a igreja é importante. Mas o alto, melhor, o monte, quando eu subo o monte com o Senhor, dentro da Igreja Católica, quando eu vou à Santa Missa aos domingos, ao dia de semana, ir à Santa Missa, comungar Jesus, porque eu estou no estado de graça, eu confesso, ali eu peço perdão pelos pecados veniais, eu vivo a Santa Missa, eu vivo um momento único. E aí, meu irmão, você vai ver o Antigo Testamento, você vai ver o momento que eles ofertavam ali animais pelos seus pecados, em redenção dos pecados. E nós estamos vivendo a graça na Santa Missa de ser ofertado o próprio Senhor Jesus por redenção do meu pecado diário, aquilo que eu faço na minha vida, para que eu tenha a graça de me unir a Deus. Isso é uma Santa Missa. Isso é viver a unidade com Deus. E nesse meio termo, irmão, eu vou estar caminhando. Este caminhar da conversão é diário. Vamos ver o que nosso diário bíblico nos ensina. Lembrando que nós estamos fazendo um lecto divino, não é uma pregação. Então o lecto divino nós temos que ter o auxílio da igreja, nós temos que ter leituras, nós temos que ter ensinamento, buscar junto com a igreja a verdade. Então temos que ter tempo. Nosso tempo é curto, mas nós fazemos isso um pouquinho antes. E escolhemos aquele mover junto
onde que direciona. E o Diário Bíblico está direcionando muito, é muito bom mesmo. Então, ele vai dizer assim: os discípulos se encontravam em uma situação difícil. Detalhe, os discípulos. Então, a unidade com a igreja. Nós estamos juntos no mesmo barco, nós estamos juntos nas mesmas situações, cada um no seu mover, do seu dia a dia, mas nós estamos juntos. De que forma? Oração, unidade com Cristo. Estavam na escuridão do mar, cansados, e o vento lhes era contrário. As situações da vida, né? Nós também trazendo para a vida. Muitas vezes em nossas vidas estamos na escuridão do mar da noite e parece que tudo nos é contrário. Não é fácil caminhar quando os ventos não são contrários, mas é preciso seguir em frente. Não é fácil caminhar quando os ventos nos são contrários, né? Quando os ventos são contrários a nós. Mas é preciso seguir em frente, devagarzinho, com calma, confiando em Deus. Veja que os discípulos, apesar de tudo, continuaram. A sensação dos discípulos, tal como a nossa, é a de abandono. Eu quero abandonar tudo, largar tudo, eu não valo nada mesmo, nem Deus me ama. É umas respostas erradas, tá? Entretanto, Jesus os viu remando, Então assim, Jesus vê que você é um coração que ama Ele. Jesus vê que você é uma pessoa que confia nele. E você não para, você continua remando, você vai lá, faz a tua quimioterapia, na tua enfermidade, você luta com aquilo que daquilo que o mundo te dá, mas você sabe que é para curar a tua enfermidade. E ali Deus está vendo a tua luta, Ele está te vendo, Ele está vendo que você não parou, Ele está vendo que você tem vontade de viver, Ele está vendo que você tem vontade de vencer. Agora vamos lá. A sensação dos discípulos, tal como a nossa, é de abandono. Entretanto, Jesus os viu remando, Ele não te abandona. Ele te vê e te socorre, mas não de imediato, pois quer te ensinar a não desistir. Não pare de remar, pois quando você estiver mais cansado e desanimado, pode ter certeza que o Senhor virá no tempo certo e te socorrer. Querido irmão, aí, quando um coração está assim, ele vai responder o que nós estamos falando aqui agora. Então nós estamos diante dos discípulos, diante de escuridão, cansaço, vento contrário. A minha vida já se deparou com tais situações? Você está vivendo ou talvez já viveu isso? Se você viveu isso e venceu, junto na unidade com Deus, com a bênção de Deus, testemunhe. Porque o teu testemunho vai fortalecer aquele que caminha com você, unido na igreja de Cristo. E assim, querido irmão, o testemunho edifica. Mas se você está vivendo uma situação difícil, coloca a mão no teu coração. Se o vento está forte, você está cansado. Talvez hoje você se encontra não só com enfermidades, a vida financeira difícil. Talvez você se encontra em um momento familiar difícil, teu casamento, a situação com os filhos, o medo, o cansaço, o vento está forte. Vê você que já pensou até em desistir, tirar a própria vida, querido irmão, querida irmã. E aí você fala, não tem saída, é aqui que eu vou perecer, e desanima. Não deixe cair o contato com Deus. Se você está cansado, sabe, irmãos, eu já fui umas vezes para a Santa Missa assim, sem vontade, porque eu estava acabado interiormente. Mas eu falei, poxa, se eu estou assim, o melhor lugar de eu ir é lá, porque lá eu vou ficar quietinho, vou ficar ali com o meu nada, mas é um lugar que eu quero ficar em silêncio. É um lugar que eu quero ficar unido a Deus e Ele falar comigo. E aí, meu irmão, você fica em silêncio. Talvez um coração que não consegue nem rezar, um coração que não consegue nem falar com Deus, mas a tua presença simboliza que você não abandonou o teu barco, que você não abandonou a tua razão de viver, que é Deus. E aí, meu irmão, você vai encontrar ali a tua resposta principal. Eu estou com Deus. E o mundo continua desprezando, o mundo continua te jogando para baixo e dizendo que você não tem um Deus. Pelo contrário, querido, você tem um Deus. Mas como eu costumo dizer, o nosso querer é, eu confio em Ti, Senhor. Jesus, eu confio em Vós. Quem tem o quadro da misericórdia tem esse dizer, né? Jesus, eu confio em Vós. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é amor, um Deus que cuida de nós. Às vezes, irmão, o cuidado de Deus é, você vai vir junto de mim. Porque o teu momento é, a tua graça é estar comigo agora. E aí o mundo talvez não vai compreender, vai entrar em desespero porque aquela pessoa amada se foi.
Mas Deus sabe, diante daquele mover, que pediu a Ele, clamou a Ele, estava ali em oração, diante de uma enfermidade que foi colocada ali pelas coisas, situações do mundo, pelo comer, pelo beber, a herança hereditária do passado, dos maus, coisas ruins, desde lá de Adão e Eva. E aí, meu irmão, neste momento nós não conseguimos entender, mas tudo a nós será revelado no dia certo. Mas, crendo e na tua fé, e você colocando para Deus, eu quero ser curado, libertado de todo o mal e viver muitas graças ainda, Senhor. Como disse Jesus, filho, a tua fé te curou. Vá e não tornes a pecar. É o mover que ele disse àquela mulher adúltera. É o mover que ele disse para aquele homem que estava paralítico há muito tempo, que os amigos levaram. Teus pecados estão perdoados. É mais fácil eu dizer, você está curado, ou dizer, teus pecados estão perdoados. Querido irmão, tem enfermidades que estão ligadas ao pecado. Por isso nós possamos dizer, Senhor, eu confio em vós. Por isso, Senhor, usa-me da tua vontade. Que o meu querer a partir de agora seja o teu querer. E tome posse dessa graça. Confie em Deus. Que no meio da tempestade, no meio de tudo isso, ela passará. E você está em boas mãos. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sabe, irmãos, e você na tua oração hoje, com esta palavra, com este mover, eleve a tua voz a Deus dentro da sua casa. Clame a presença de Jesus. Diga, Senhor, eu estou aqui. Eu confio em Ti. E esta graça vai se edificar ainda mais. Mas diga com a autoridade de um coração adorador. Eu confio em vós, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos ilumine, que tenhamos um dia abençoado por Deus. Reze um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.